Olá, gente querida! Aqui estou eu mais uma vez para dar continuidade à revisão dos fonemas já apresentados, colocando assim na ordem em que aparece no nosso alfabeto. E também eu quero passar daqui a pouco a dar destaque para os que vocês ainda precisam conhecer, que são alguns, né? Que ainda estão faltando, bem pouquinhos. Mas antes disso, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Fizeram o dever de casa? Leram direitinho todo o desafio 6? Olha, que eram bastante palavras, né? E também era para copiar 20 palavras daquelas que vocês tivessem escolhido, né? Não sei quais vocês escolheram. Pena que eu não posso, né, dar assim o meu visto, o meu muito bem, o meu excelente, porque eu estou tão longe de vocês. Aliás, eu não sei nem onde vocês estão, não é verdade? Muito bem. Na última aula, nós conversamos a respeito da letra O, que começa a palavra oração e obediência. Então, nós falamos de oração, nós conversamos bastante sobre os benefícios da oração, mas eu não tive a oportunidade de fazer uma oração com vocês. Então, sabe o que eu pensei hoje? Como hoje eu estou começando a recordar essa letra com som, eu me lembrei de começar esta aula orando com vocês a oração do Pai Nosso. Talvez muitos de vocês estão acostumados a orar o Pai Nosso, outros talvez não saibam ou talvez nem nunca oraram, né? Por isso, eu achei que hoje essa palavra Pai era uma palavra bem escolhida para introduzir, para relembrar, não é? Tudo que nós aprendemos sobre essa letra com som, que faz assim, Então, esta é a oração do Pai Nosso, que eu vou ler agora, e vocês, eu tenho certeza que vocês, se estão acompanhando, fazendo tudo direitinho conforme eu ensinei, vocês vão conseguir ler a maioria das palavras que estão aqui. Então, eu vou ler bem devagar para vocês irem acompanhando. E em casa, como dever de casa, vocês também vão fazer da mesma forma. E quem souber a oração do Pai Nosso já de cor, vai ficar ainda mais fácil, né? Então, vamos lá, né? Então, aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Eu fiz uma leitura bem devagar e truncada também um pouco, né? Mas agora eu vou ler normalmente para que vocês tenham a sequência. Quem não sabe de cor, então tem a sequência certinha, tá bom? E diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, nós quando oramos, nós temos por hábito fechar os nossos olhos. Não é nenhuma posição mística, nem nada disso não. É simplesmente para que nós possamos nos concentrar mais, não é, no que nós estamos falando, e em atitude também de reverência, porque quando nós estamos falando com Deus, nós sabemos que Ele merece toda a reverência, toda a honra e todo o louvor. Não é bonita essa oração? Eu acho que vocês gostaram de ouvir essa oração e orar junto comigo. A apresentação da oração do Pai Nosso hoje tem como objetivo também o destaque de 7 palavras que aparecem nesta oração e que começam com a letra com som p, que nós vamos localizar agora. São as palavras Pai, Pão, perdoa-nos, perdoamos, porque, poder, para. Há uma lista enorme de palavras que começam com essa letra com som, né? E outras palavras que têm as sílabas com essa letra também, não é? Mas nós destacamos algumas só para esse trabalho de fixação, não é? E agora, uma coisa importante, Jesus ensinou essa oração aos seus discípulos porque eles pediram, Jesus ensina-nos a orar. E então Jesus ensinou essa oração. Através dessa oração, Jesus também ensinou aos seus discípulos que toda a oração deve ser dirigida ao Pai, dirigida a Deus. Outra coisa também que Jesus mostrou quando ele falou santificado, foi para mostrar que Deus merece toda a honra, todo o respeito, todo o louvor, não é? Então, a palavra mostrando que nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. Aliás, nos 10 mandamentos também fala isso mesmo, né? Então, não podemos levar o nome de Deus numa brincadeira ou com deboche, porque é uma falta de respeito. E se nós aprendemos que devemos honrar ao pai e à mãe, não é? Quanto mais a Deus, não é? Jesus ensinou também que nós devemos pedir segundo a vontade, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E vocês sabem por quê? Porque Deus nos ama muito e Ele quer sempre o melhor para nós, né? E também Jesus ensina que nós devemos pedir o pão nosso de cada dia nos dá hoje, mostrando assim que Deus é aquele que pode suprir também a nossa necessidade alimentar, como Ele supre também do ar que nós respiramos, da água que nós bebemos, que são importantes, são vitais, né, para a conservação, para a conservação da nossa existência, né? Então essa oração é muito linda realmente, e por isso ela hoje é a palavra principal que engloba uma série de outras palavras, né? Porque eu sempre apresento palavras-chave, mas a palavra-chave hoje é uma oração inteira, a oração do Pai Nosso, né? Então, isso aí. Agora, eu quero mostrar para vocês essa figurinha aqui, essa folha, que mostra um pai com o filho. E aqui a letra que faz som. Pá, 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 pá. Como eu disse para vocês, aqui em cima tem então esse versículo que eu citei: honra a teu pai e a tua mãe. Está lá no livro de Efésios,
capítulo 6, versículo 2. E aqui a representação com a mão, que é feita com a mão direita, o dedo polegar apontar, o dedo indicador apontado para baixo e o polegar, né? E os outros dedos dobrados, né? Então assim, e se eu estiver representando, a pessoa representando para si mesmo, faz assim, né? E assim. E para vocês eu vou mostrar, sobe, desce, sobe, faz a voltinha, né? E fecha aqui. E o som, as sílabas, não é? Ó, a palavra pai e aqui as sílabas. P, o pé, pá, pu, pi, po, pá, né? Só como estamos fazendo aqui o som da letra porque nós estamos fazendo uma revisão, mas já estamos devagarinho tirando, né, os sons, falando só na cabeça, baixinho, não o som, para nós fazermos uma leitura bonita. Agora aqui vocês estão vendo nesse exercício, há algumas palavras que vocês vão ler comigo, aí junto comigo, eu vou lendo alto, vocês vão acompanhando. Então, pomada, pedido, panela, pipoca, papudo, piada, pavio. Aqui era para completar os nomes dessas figuras aqui representadas. Então aqui, ó, picolé, aqui um desenho de uma capela e aqui o desenho de um pijama. Então aqui entrou a sílaba lé com acento agudo, aqui pé, sílaba pé e aqui a sílaba p de pijama. Então vocês vão agora pegar o caderno de vocês, tá? Porque nós não vamos fazer essas atividades todas aqui não, mas pelo menos os desenhos nós vamos fazer agora, para o caderno ficar bonitinho e para a gente também fazer uma coisa diferente, tá bom? Então peguem o caderno para nós fazermos essa atividade agora. O dia em que vocês estão assistindo a esta aula, aqui, para variar, eu não coloquei mais aluna, agora eu coloquei assim, sou, é a identificação de vocês vão dizer, sou fulano de tal, nome todinho, tá? Eu espero que vocês já estejam conseguindo usar, fazer o nome de vocês todinho conforme aparece na certidão de nascimento de vocês, tá bom? Ou então na certidão de casamento também, né? Se já tiver alguém aqui casado, já houve uma mudança, né? E no nome, então vocês procurem fazer, observando, então, o sobrenome, o que vocês têm, né? E para que a identidade de vocês fique correta. Aqui depois o enunciado dessa atividade. Dê nome aos desenhos. E agora vocês vão conseguir desenhar porque eu desenhei, então vocês vão desenhar também. Olha só, primeiro um picolé é relativamente fácil, né, de fazer. Então, vocês vão desenhar esse picolé e vão escrever abaixo do desenho que vocês fizeram a palavra picolé, com acento agudo no E. Picolé. Vamos ver se vocês fizeram assim. Bom, quem não fez, pode copiar daqui a palavra picolé. A seguir, vem o desenho de uma capela. Aqui, uma capela. Essa minha capela ficou meio sofisticadazinha porque eu olhei lá de algum lugar e aí procurei fazer assim, aliás, pelo exercício ali do meu livro, isso daqui, né? Aí eu fiz a capela daqui. Então,
fizeram o desenho, abaixo do desenho vão escrever a palavra capela. Capela. Hoje ainda não falei, por isso vou falar agora. Lembrem-se que a perninha, né, dessa letra tem que ficar abaixo da linha e essa voltinha assentada em cima da linha, tá? Isso é muito importante para depois, quando nós estivermos escrevendo com a letra manuscrita. Tá? Então tem que fazer assim. Se por acaso vocês não fizeram, por favor, apague, emendem para ficar bonitinho. E aqui a palavra capela. Esse desenho aqui, que vem a seguir, é o desenho de uma pena. Pena. Esse desenho também é fácil, né? Então, vamos escrever a palavra pena. Pena. Vejam se acertaram. E, por último, o desenho de uma pipa. Pipa. A única pipa que eu sei fazer é assim, mais ou menos, né? Dá para entender que é uma pipa. Agora, eu não sei se tiver outro modelo que você saiba fazer. Se quiser, pode fazer, desde que represente uma pipa. Tá bom? Vamos escrever a palavra, ó, pipa, assim. Se vocês tiveram dificuldade para fazer alguma coisa, podem também printar essa folha, né, para vocês depois fazerem melhor. Não sei como vai acontecer, porque logo em seguida vem aí a cópia de umas frases interrogativas. Só que é um outro desafio. Eu falei no Pai do Céu, mas eu falei para vocês também que existe também o nosso Pai da Terra, né? Quando nós conversamos sobre os amigos do céu e amigos da terra, falando de amigos da terra. Então, vocês vão agora fazer o seguinte, vocês vão colocar assim, responda sim ou não. E como nós estamos falando no Pai do Céu, vamos prestar uma homenagem ao nosso Pai da Terra e vamos, então, responder, a copiar essa pergunta e depois responder aqui do lado. Agora, é aquilo, para nós respondermos a pergunta, nós temos que ler a frase, né, para saber o que nós vamos responder. É lógico que essa resposta é pessoal, porque a aparência de um pai não tem que ser igual à aparência de outro pai, né? Cada pessoa tem uma característica. Então, a primeira pergunta que eu quero conhecer a característica do seu pai. Então, a pergunta 1 diz assim, seu pai tem barba? Copiem essa frase. Seu pai tem barba? Depois um ponto de interrogação. Por quê? Porque é uma pergunta. Então, tem que ter no final da frase esse sinal de pontuação. Então, e vocês vão responder sim ou não. Quem não tem pai, ou o pai já faleceu, não tem importância, não é? Vocês se lembrarem como o pai de vocês era, vocês vão dizer se tinha barba, se não tinha. De qualquer jeito, vocês vão colocar uma resposta. E se não quiserem tocar nisso, coloquem então um tracinho. Na pergunta 2, ele joga pelada? A pergunta 3 é a seguinte, seu pai tem carro? Mas qual homem que não gosta de ter um carro, não é? Agora, alguns são privilegiados, já tem carro, outros não têm. Aí vamos ver, vocês colocam sim ou não, tá? É lógico que essa atividade eu estou fazendo com vocês, né? Estou lendo, mas se vocês forem fazer uma prova, forem fazer um concurso, é óbvio, né, que tem que se virar sozinhos. Por isso eu estou fazendo junto, que é para vocês, como eu disse, uma frase, ela passa uma mensagem, ela
pede uma informação e então é para desde o início vocês já irem treinando e associando a resposta à realidade que vocês vivem, que vocês acompanham, que é o caso aí da situação do pai de vocês, né? Então, seu pai tem carro? E a 4, copia a frase 4. Eu conheço alguns homens, alguns pais, que gostam muito então são alegres, são brincalhões, eles gostam de contar piada, e é sobre futebol, às vezes sobre um político, e então gostam de contar piadas. Mas tem outros que não gostam, né? E como é que seu pai é? Ele conta piadas? É a pergunta 4, diz assim. Ele conta piadas? Seu pai, você vê seu pai contando piadas, dando gargalhada? É tão bom, né? A pessoa lidar com uma pessoa alegre, uma pessoa bem-humorada, não é? Mas nem todas as pessoas são assim e nós precisamos respeitar a maneira de cada um, a personalidade de cada um, porque há pessoas que são extrovertidas, quer dizer, são alegres, são expansivas, outras são mais reservadas, né? São até mais tristes, até por vezes situações da vida que as tornam assim mais tristes, mais caladas, mais fechadas, né? Mas, então, eu quero saber, quero que vocês respondam. Ele conta piadas? Na realidade, o que eu estou querendo é prestar também uma homenagem ao pai de vocês, né? E a última perguntinha. Essa daí eu não sei não. Seu pai sabe cozinhar? Sabe por que eu botei essa palavra cozinhar? Porque essa letra que entra no Z de cozinhar é uma letra que nós ainda não conversamos sobre ela, né? E ela é uma das últimas, é a última letra que nós vamos apresentar, né? E ela está quase chegando lá, então eu já estou começando a alinhavar. Ela faz esse som zzz, parece uma abelhinha zumbindo, né? Uma letra do zumbido. Zzz. A abelha não faz assim? Zzz. Ela também faz. E é também, as pessoas mais antigas, como no meu tempo, existia uma personagem chamada Zorro. E ele tinha um chicote, então ele fazia zzz, zzz, zzz. Ele jogava, ele mexia com aquele chicote e deixava a marca do Zorro. Então, zzz, zzz, tá? Então, mais para frente eu vou falar mais sobre ela, tá? Então, por enquanto é a pergunta. Seu pai sabe cozinhar? Olha, agora está muito em moda, né? Os homens irem para a cozinha, experimentar as receitas que aparecem no YouTube, né? E essa programação que o YouTube apresenta para nós é bastante interessante, porque às vezes, quando tudo dá certo, saem comidas muito gostosas, né? Então, seu pai sabe cozinhar? Sim ou não? Tá, então vocês coloquem aqui. Foi uma atividade assim diferente, é uma atividade de leitura e de escrita também, e de interpretação de uma certa forma, porque a opção é pessoal, cada um vive uma realidade, então as respostas, por certo, variaram. Por isso, aqui o meu tem que ficar em branco, porque eu não posso responder por todos, né? Mas vamos continuar aproveitando o finalzinho desse caderno para fazer essa atividade cujo enunciado diz assim, complete. Então, já que começamos a falar no pai, vamos aos poucos agora falarmos um pouco da família, né? Então, vamos, essa expressão aqui, vocês vão copiar, vão ler e copiar, para ver que palavra vai entrar aqui, nessa primeira linha. E depois leiam e copiem a segunda linha e completem também.
Com isso, vocês estão fazendo uma atividade em que vocês estão dizendo o gênero, né? O gênero, uma atividade que diz o gênero masculino, que no caso é o gênero referente ao pai, e quando vocês colocarem aqui a mãe. Então tá assim, meu pai e minha mãe, gênero feminino, né? E depois aqui embaixo, meu tio e minha, o quê? Minha tia. Eu também quis colocar essa atividade, colocando esse dígrafo, né, na palavra minha, para vocês irem fixando devagarinho essa dificuldade ortográfica, tá bom? Então, meu pai e minha mãe, meu tio e minha tia. Vejam se vocês escreveram assim. Lembre-se que mãe tem um sinal ortográfico que se chama, um sinal gráfico que se chama tio. Então ficou assim, ó. Tá? Esse sinal gráfico chama-se tio. Não vamos esquecer. Faz o som do A ficar anasalado, tá bom? Será que vocês conseguiram copiar? Será que eu posso virar? Porque tem mais uma última coisinha, mais uma última folhinha ainda no caderno. Porque agora nós já temos que começar a trabalhar mais no caderno. E eu falei que vocês precisavam usar as palavras, ou escrever palavras que começam com essa letra. E é o que nós vamos fazer agora. Então vocês copiem aqui. Escreva as palavras. Pulem uma ali e coloquem o número 1. Número 1. Então vocês vão escrever a palavra pílula. 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 Aqui, um remedinho, né, que nós tomamos em cápsulas, feito uma trajezinha, né? Pílula. Então, está aqui a palavra pronta. Só que, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nas palavras trissílabas, vocês vão observar o seguinte. Quando demorar muito na primeira sílaba, tem que ter um acento agudo. Ou então um acento circunflexo, aquele chapeuzinho, se estiver fechando o som. Por quê? Porque senão eu vou dizer pilula, mas não digo pilula, é pílula. Então aqui eu não coloquei o acento para poder lembrar de falar isso para vocês. Então, pílula. Fizeram assim, com acento agudo no i. Número 2, vamos pular na linha, colocar o 2, e vamos escrever a palavra pomada. Pomada. Assim. Vejam se fizeram assim. Pomada. Pomada. Tá? Número 3, a palavra pipoca. O mesmo pi de pílula, né? Só que não vai, não demora, esse não precisa de acento agudo. Ficou assim, ó. Pipoca. Pipoca. Fizeram assim? Muito bem. Número 4. Número 4 foi a palavra panela, né? Então, panela. Assim. Panela. 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 Vejam se acertaram. Pronto. Gente, agora o número 5. Vamos pular uma linha, pular a linha, fizeram o número 5. E vamos escrever a palavra pelada. O papai joga pelada? Ó, pelada. Também pode ser uma pessoa que está sem roupa, né? A pessoa está pelada, né? Então,
Vejam se fizeram assim. Ó, pelada. Pelada. Agora, número 6, embaixo do 5, assim. O 6 aqui embaixo do 5, tá? Direitinho. Porque depois em casa vocês vão separar as sílabas, tá? E vocês vão escrever no número 6 a palavra sapeca. Sabe o que é uma menina sapeca? Menina levada, né? Uma menina agitada, né? Uma menina que não para. Eu digo que é uma menina sapeca. Essa palavra eu escolhi, sabe por quê? Por causa daquela letra, aquela letra que sinaliza, para nós não esquecermos que daqui a pouquinho mais ela já vai entrar aqui na fila, tá? Então já vamos alinhavando aqui. E ficou assim, ó. Sapeca. Sapeca. Fizeram assim? Ah, que bom. Sapeca. E agora, no número 7, assim, ó, por uma língua do 7, é a palavra pepino. 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 Na palavra 8, aqui, a palavra sapato. 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 Vejam se fizeram assim. Sapato. Na palavra 9, quase terminando, tá? Na palavra 9, vocês vão escrever a palavra capota. Capota. A capota do carro, né? Então, a gente falou em carro, então vamos ver essa palavrinha. Não é tão comum, mas precisamos saber escrever todas as palavras, não são só algumas, as conhecidas. Vamos escrever todas. Então, vamos lá. Capota. Fizeram assim? Que bom. E, para terminar, no número 10, o último, vocês tem muitos papais que gostam de uma garapa. Vocês já tomaram uma garapa? Garapa é uma bebida que é feita, né, com caldo de cana, né? Não entendo muito desse negócio de bebida não, mas sei que eles falam que a garapa é uma coisa gostosa, tem muita gente que gosta. Então, escreve assim, ó, garapa. Eu escolhi essa palavra, sabe por quê? Por causa desse rá aqui, tá? Que no meio, aqui tem um A de um lado, um A do outro, então ele, em vez de fazer ele faz assim, tá? Garapa. Bom, minha gente, estamos chegando quase ao final. Esse trabalho, vocês escreveram as 10 palavras aqui. Agora, em casa, vocês vão fazer ou separar as sílabas. Vocês podem fazer assim, com esses quadrinhos, mas eu acho que já não precisa mais, né? E se acharem melhor fazer com quadrinhos, para separar as sílabas, colocar uma sílaba em cada quadrinho, façam. E se não, só colocar um tracinho. Por exemplo, aqui, né? Pô, tracinho, nada, um tracinho. É o trabalhinho de casa, tá? Um dos trabalhos de casa. Porque o outro, o que vai acontecer? Eu não falei que eu ia fazer mais um quebra-cabeça? Porque agora esse aqui vocês vão fazer sozinhos. Então, vocês vão agora, nesse espaço que sobrou, vocês vão escrever a palavra. Eu vou fazer assim, na linha seguinte, a 10, se não é capaz de mudar, escreva a palavra quebra-cabeça. Quebra-cabeça. E depois vocês vão fazer 5 linhas, pulando linha, né? Aproveitando a linha do caderno mesmo. A linha longa, uma linha bem comprida,
pula uma linha, faz outra linha bem comprida, pula uma linha, assim, 5 vezes. Depois, calculem metade da primeira linha e metade da última, mais ou menos, e façam a linha na vertical, ligando a metade da primeira linha com a metade da última. Tá? Depois, calculem metade desse setor aqui, em cima e embaixo, na primeira e na última linha, liguem, e do outro lado a mesma coisa. Tá? Nesse quebra-cabeça aqui, vocês vão escrever palavras que vocês ainda não viram, mas como eu falei sobre papai cozinhar, e esse material é o material da nossa vivência, todos nós temos esse material na nossa cozinha para nós nos alimentarmos, né? Que são os pratos, né? Que nós precisamos colocar a nossa comida, panela para nós cozinharmos, nem que nós usemos só uma panela fazendo uma sopa, fazendo um guisado, mas temos que ter uma panela, né? Copos para nós bebermos um líquido, para bebermos água, toda a cozinha tem. E um pires que acompanha a xícara, né? Então, vocês vão fazer assim, ó. Na primeira linha vamos escrever pratos, nesse primeiro setor. No terceiro setor aqui, vocês vão escrever panela, depois copos, no outro setor e por último pires. Como é um quebra-cabeças, vocês vão fazer conforme vocês fizeram os dois anteriores, tá? Arrumando de maneira que não seja repetida nenhuma palavra, nem na vertical e nem na horizontal. Bom, gente, então hoje para casa vocês terão esses dois desafios, né? O primeiro, que é separar as sílabas dessas palavras que vocês escreveram hoje, e aquela oração do Pai Nosso que vocês vão tentar ler apontando as palavras que vocês forem falando, né? Pai, aí depois tenta ler. Nosso, o que aquela que parece o número 9, que eu já comecei a comentar, já estou alinhavando que ela vai ser a próxima que vai entrar nessa fila aí, tá bom? E vocês vão tentar ler, tá bom? Então, esse é o dever de casa. Bom, por hoje é só isso. Eu vou ficando por aqui, mas eu quero deixar com vocês, assim, um abraço muito carinhoso e pedir para vocês darem um like. Se você não se inscreveu no meu canal, para você se inscrever. Se você conhece alguém que precise de alguma informação, ou que precisa aprender a ler, ou que quer ensinar alguém a ler, a aprender a ler também, todas essas coisas todas que eu falo sempre, então que vocês façam, me ajudem, então, compartilhando essa aula de hoje, tá? E recebam o meu beijinho no coração, desejando para vocês um feliz dia, um abençoado, as bênçãos do Senhor sobre vocês, tá bom? Um beijão e até a próxima aula. Beijinho, tchau.